casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar. Quem encontrou, diga glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos mais uma vez falar com o Senhor. Pai, nesse momento nós apresentamos, meu Pai, o momento da palavra ao Senhor. O momento, Senhor, que nós sabemos que o Senhor fala conosco, que o Senhor está falando conosco desde o começo do culto, através da adoração, de louvor. Pai, aqui eu peço, Senhor, mais uma vez que venha trazer a revelação da Tua palavra. Que o Senhor venha falar no mais profundo do nosso coração, Senhor. Fala no mais profundo coração da Tua igreja. Que todos venham entender, Senhor, qual é o Teu propósito que o Senhor Deus tem para nós essa noite. O que o Senhor Deus quer, meu Pai, revelar aos nossos corações. Pai, eis-me aqui mesmo sem merecer, Pai. Me usa para falar com a Tua igreja nessa noite. E que todos possam, Senhor, quando voltar para casa, voltar com essa palavra no coração. Acreditando, crendo, Senhor, que vale a pena permanecer, Senhor, em adoração a Ti. Que vale a pena permanecer fiel na Tua presença. Fala conosco através dessa palavra. E uma semente como ela é, ao ser lançado, Senhor, em nós, que os nossos corações possam ser uma terra fértil nessa noite, para receber, meu Pai, a Tua palavra, para ela germinar, para ela enraizar, para ela crescer e para ela dar frutos nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Nós vamos ler um versículo apenas, irmãos, vão poder se assentar. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 6. Vai dizer assim, ó: entrou Amã, ou em outras traduções vai estar Ramã. O rei lhe diz: o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã diz consigo mesmo: de quem se agradaria, ó rei, mais do que de mim para honrá-lo? Amém? Pode se sentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome dele, aleluia. Grandioso é o Senhor. Não feche ainda a tua Bíblia, mas nós continuamos lendo para você entender melhor. Versículo 6 ainda: entrou Ramã e o rei lhe diz: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Não fechando ainda a tua Bíblia, mas segurando nas suas mãos, e daqui a pouco a gente continua para você entender melhor o que Deus quer dizer nessa noite. Amados, a palavra que Deus traz nessa noite, um dos acontecimentos, eu vou tentar ser bem breve, mas irmãos, preste bem atenção, para você entender como é o mover de Deus, como é o agir do Senhor na vida de um cristão, na vida daquele que não nega Ele, na vida daquele que está presente, na vida daquele que um dia decidiu e diz: Senhor, eu quero estar na Tua presença, eu Te adoro, eu acredito na Tua presença, eu creio no Senhor e eu busco cada dia mais da Tua presença em nome de Jesus. A Bíblia vai falar, mas de alguns acontecimentos. A gente lê no livro de Esther, e a Bíblia diz que era uma mulher que com muita sabedoria, ela se torna rainha. Eu já estou adiantando as coisas, porque não é bem o que o Senhor quer falar sobre essa serva, essa mulher de Deus. Mas eu posso adiantar para você que com sabedoria, com a inteligência que o Senhor deu, com a sabedoria que Deus deu a essa mulher, ela se tornou rainha, mulher de um rei chamado Assuero. Nenhum tempo agora, amados, que tem, porém, aquela mulher, para você entender melhor, ela é judeia. Ela é de um povo agora separado e escolhido do Senhor. Eu disse para você que, geralmente, foi com sabedoria que ela se tornou rainha. Porque muitas das vezes não se davam muito bem os egípcios ali também com os judeus. Mas o Senhor fez um mover tão grande sobre a vida daquela mulher, que colocou ela como rainha sobre a vida de um homem que era um rei chamado Assuero. E naquele tempo, amados, a Bíblia diz que sobre o palácio do rei, a Bíblia diz que tinham os judeus, um ficava à porta. Se destaca um dentro da palavra chamado Mardoqueu, que a Bíblia diz que ele sempre ficava à porta do rei, sempre à porta do palácio. Ali ficavam outros egípcios, porém que não eram judeus, mas ele estava sempre ali. E por ele ser judeu, havia sempre uma humilhação, havia sempre uma palavra lançada sobre a vida dele.
Por ele estar na porta do rei, ser um judeu, ele era aquele sempre deixado de lado. Mas ele sabia que o Senhor era Deus sobre a vida deles. Ele sabia que o Senhor já tinha honrado, porque ele sabe muito bem, olha, a mulher que está lá como rainha, a Esther, foi Deus que honrou e colocou ela lá. Ele sabia que o Senhor já tinha feito um mover, que o poder de Deus já tinha acontecido. E Mardoqueu ficava ali na porta do palácio. E a Bíblia diz que aquele homem muitas das vezes ouvia humilhação, que muitas das vezes era rejeitado, porque é judeu e está no meio de um povo que, em outras palavras, na forma dele olhar, não tem nada a ver com ele. E a Bíblia diz, amados, que porém Esther sabia que Mardoqueu se encontrava à porta do palácio. E a Bíblia diz que um desses mover, esse rei Assuero, tem os seus servos, tem aqueles que trabalham para ti, e que um dia ele resolve honrar alguém. E ele honra um homem chamado Amã, em que ele manda chamar e resolve honrar ele. E diz, olha, a tua autoridade estará acima de todos, somente abaixo da minha. E porém, amados, a honra, em outras palavras para você entender melhor, o poder, ele sobe a cabeça deste homem. A gente costuma dizer o quê? Quer conhecer uma pessoa, dá o que a ele? Dá poder a ele. E não é assim? Quer conhecer uma pessoa, dá poder a ele. Entrega uma autoridade, entrega algo na mão dele, e você vai conhecer aquela pessoa. A Bíblia diz que quando entrega a autoridade sobre as mãos e sobre a vida de Amã, ele recebe uma autoridade que onde ele quer passar, ele quer que se encurve para ele. Aonde ele chegar, ele quer ver alguém dar reverência a ele, alguém que se encurve. E porém Amã agora ele sai do palácio alguns momentos, ele volta, muitos se encurvam, muitos se ajoelham. E porém alguns dali que estão, percebem que este homem que eu falei para ti, judeu, ele não se encurva. Amã passa para lá, volta, faz as suas obrigações, todos se encurvam, todos prestam reverência em adoração àquele homem, pois eram os costumes dele. Mas porém, Mardoqueu, como seu costume de judeu, ele só encurva perante um, que é o Senhor dos Exércitos. Ele já tem um costume, carrega uma fé, uma raiz. Opa, nós só se prostramos diante de Deus que é digno de todo louvor e toda adoração. Homem não é digno de ser adorado. E porém Mardoqueu não se dobre. Amã passa para lá e para cá, e alguém chega até Amã e diz, tu já percebeu que quando você passa na porta do palácio, aquele homem Mardoqueu, aquele judeu, ele não se encurva. E porém Amã passa lá e ele não se encurva e faz saber, ei Mardoqueu, por que você não se encurva quando passa ali um dos chefes? Quando passa Amã e ele diz, olha, a gente não se encurva para homem, eu respeito em outras palavras, mas a gente se dobra somente perante o Senhor, que é Deus, aleluia. Ali ele está mostrando e está dizendo, olha, eu sou como um cristão, eu sou aquele que crê no Senhor, que acredito, e porém a gente só se encurva diante de Deus. Eu respeito, mas adoração, em outras palavras ele estava dizendo, eu aprendi que é somente para Deus. Adoração não é para homem, pode ter nome, pode ter influência, pode ser alguém muito bem carregado em algum cargo, mas porém a adoração é somente para Deus. A única estrela que brilha é somente o Senhor nas nossas vidas, é somente a Deus. Amã então fica furioso com aquilo que ouviu, não se agrada, pois se sentiu como alguém não se encurvasse para ele. E porém nas suas passagens de Amã para lá e para cá no dia a dia, a Bíblia diz que Amã se enfurece e diz, nada está me agradando, eu fui honrado pelo rei, cargos foi me entregado, a autoridade foi me entregada, estou alegre. Mas porém ele chegava para a família dele e para alguns servos e dizia, mas eu não estou alegre quando eu vou entrar no palácio do rei, tem aquele homem, aquele Mardoqueu, que não se prostra, que não me adora, que não se encurva perante mim. E aquilo vai crescendo no coração de Amã, aquilo vai crescendo, e daqui a pouco ele se vai até o rei, pois ele tem uma intimidade, ele tem uma autoridade ali para falar com o rei. Ele começa a dizer, rei, eu começo a entender que esses judeus são uma ameaça para nós. É criado um decreto, mas em outras palavras para você entender, Amã começa a dizer para o rei Assuero, rei, esses judeus é como uma ameaça para a gente, eles não têm valor algum. E os judeus são aqueles que carregavam a marca do Senhor. Judeus são aqueles que acreditavam em Deus Todo-Poderoso. Judeus tem um que chama-se Mardoqueu, que está na porta.
E porém Amã começa a dizer para o rei: olha, não tem valor, eles são uma ameaça, é preciso que a gente extermine esse povo. E o rei se agrada então da situação, porque ele ouve, ele atendeu e confiou em Amã. E dali surge um decreto. Mas aquele homem, amado, para você entender, chamado Mardoqueu, ele ficava sempre na porta do palácio. E um certo dia, um dos 2 servos do rei Assuero conversava. E porém, preste bem atenção para você ver o mover do Senhor. Mardoqueu ficava ali sentado, jogado à beira. E um dos 2 servos que se diziam fiel ao rei, projetava tirar a vida do rei. Um daqueles 2 servos conversava e dizia: nós vamos tirar a vida, vamos preparar algo para parar o rei Assuero. Mardoqueu fica sabendo, ele é judeu, ele tem uma ligação com a rainha que foi honrada pelo Senhor. E porém Mardoqueu manda dar um recado para a rainha. E manda dizer: rainha Esther, conta para o rei, conta para o teu esposo, que está sendo preparado algo contra a vida dele. Está sendo algo preparado para tirar a vida dele. E porém Esther fica sabendo. Então Esther chega até o rei e conta tudo para ele. E aquilo ali que foi passado, o rei começa a investigar e tudo é revelado. Era verdade, era fato, foi um acontecido. Mas sabe de uma coisa? Não teve honra alguma até um certo momento. Ninguém olhou para Mardoqueu e disse: ele foi fiel ao rei. Ele não se prostra diante de homem, ele não adora, mas ele respeita o rei que tem. Ele respeita a hierarquia que havia naquele tempo. Ele viu alguém falando que ia tirar a vida do rei, ele contou para o rei. E não permitiu que um dos maiores e piores situações acontecesse naquele tempo. Até o momento honra não veio. Até o momento nada acrescentou na vida daquele homem do Mardoqueu. Às vezes a gente olha e pergunta o porquê. Mas a gente precisa entender que quando Deus quer honrar alguém, Ele não vai permitir homem te honrar, porque é Ele mesmo que vai se apresentar diante da vida daquele que é fiel ao Senhor. Às vezes a gente olha e diz: por que não aconteceu nada na vida de Mardoqueu? É um homem que está jogado, um homem que está esquecido. Mas porém ele é fiel, ele é reto naquilo que vive. Ele é um cristão e ele procura viver o que é certo, o que é errado, o que é errado. E porém ele entrega algo que salva a vida do rei, mas nada acontece. Talvez sobre o coração de Mardoqueu está: por que nada aconteceu? Eu fiz algo que é certo e honra nenhuma não veio. O rei sempre se lembra daqueles que fazem algo para ele. O rei está sempre lembrando e honrando aquele que está sendo fiel. Sabe aquele sentimento que parece que o rei, o Senhor não está vendo? Parece que aquele sentimento está para encerrar, pastor, mais uma campanha, e parece que o rei não viu. Eu plantei, eu lutei, eu fiz o que era reto, eu busquei, pastor, eu jejuei pela minha casa, mas parece que o rei não está vendo. Era como se Mardoqueu estava no mesmo sentimento. Eu honro ao rei, eu faço aquilo que é reto, mas ainda nada aconteceu e o tempo se passou. E a gente precisa entender uma coisa: a gente até esquece, mas o rei, ele não vai esquecer, porque no momento certo a honra virá. Aleluia. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga: você até esquece, mas o Senhor não esquece de ti. Você até esquece, mas o Senhor vai lembrar de ti. Aleluia. Só quem crê glorifica bem forte o nome dele. Porém chega esse dia, amados, em que Amã está descontente com aquilo. A Esther é avisada que o plano é tirar a vida dos judeus. Esther agora se comove. Esther é esposa, mas havia decreto, ela sabe que não pode chegar de qualquer forma. Ela consegue ter uma conversa com Mardoqueu. Mardoqueu fala: olha, a gente já está em jejum e oração. Esther, só você pode se levantar dentro do palácio e falar com o rei. O projeto e o plano deles é tirar toda a vida do judeu. O plano é parar com tudo, é tirar os sonhos, é acabar, é matar todos os judeus. Esther não sabe como fazer, mas olha para Mardoqueu e diz assim: olha, assim como vocês estão, continuem em jejum e oração, pois eu estarei jejuando e orando, e vou criar uma situação para mim falar com o rei. Não sei se vai dar certo, mas assim eu vou acreditar. Mardoqueu está do outro lado. Nós vamos crer, nós vamos acreditar, nós vamos continuar acreditando. Mardoqueu volta para fora do palácio, porque ele não tem acesso até chegar ao trono, ou bem perto do rei. Mas ele conseguiu falar com Esther. O recado é dado e os judeus agora estão em oração.
O povo judeu está em jejum e orando, buscando o Senhor. Esté está buscando direção a Deus. Pai, como que eu vou falar para o rei? Como que eu vou clamar pelo meu povo? Como que eu vou pedir pelo meu povo um livramento? Como que eu vou falar? E daqui a pouco Esté fala para o rei: olha, eu quero preparar um banquete, porque eu preciso pedir algo para o rei. E porém o rei sempre olhava para Esté, e por muito agradar, e falava: Esté, tu pode pedir até a metade do reino, que eu darei. O que tu tanto quer? E porém Esther diz: não a prepara, porque eu vou falar no dia. Eu vou contar no dia o que eu quero. E porém Esther fala para Assuero: olha, também chama Amã. Chama Ramã para esse banquete, porque ele também vai participar. Ramã ouve aquilo e sai alegre. Vai ali para a tua casa, o poder subiu para a cabeça. Ele tenta agora com os judeus. Ele não só está descontente com Mardoqueu, mas ele quer tirar a vida de todo o povo de Deus. E porém na sua casa ele diz: olha, até a rainha me chamou para um banquete. Mas ele não sabe o que está acontecendo. Porém ele se levanta e diz: olha, eu estou tão contente, mas o que eu mais quero agora, os judeus já serão mortos. Mas porém Mardoqueu prepara uma forca para ele. Ramã tinha autoridade, manda os servos a preparar uma forca para Mardoqueu, aquele que não se encurvava para ele na porta do palácio. E diz: eu só vou ficar contente quando eu não ver mais nenhum deste povo, que era o povo de Deus. E também eu quero passar pelas portas, e também eu não quero ver Mardoqueu. Todos se passavam e ninguém se preocupava com Mardoqueu. Respeitava, sabia da forma. Mas Ramã deixou crescer algo no coração de se levantar contra um povo que é escolhido, de se levantar contra um povo que é de Deus, de se levantar contra a vida de um homem que vivia em jejum, que vivia em oração, que estava buscando, que se prostrava somente diante de Deus, que estava sempre com a vida ali reta na presença do Senhor, que estava sempre adorando. Mas Ramã agora quer tirar a vida dele, manda fazer uma forca. E Ramã então parte para aquele banquete. Naquela noite a Esther está pedindo direção ao Senhor para falar com o rei Assuero. E porém tudo é chegado à mesa. E naquele dia, amados, naquela noite ainda, a Bíblia diz que lá vem Ramã para o palácio, com a ideia de contar para o rei. Ramã está com a ideia agora de contar para o rei que vai mandar enforcar Mardoqueu. Ramã vem com aquele projeto no coração maligno, infelizmente maligno. Vem com aquele propósito de dizer para o rei: olha, além de todos os judeus serem mortos, também aquele homem que fica na porta, chamado Mardoqueu, eu quero também tirar a vida dele, mas ele será enforcado separadamente. Ele consegue perceber que aquilo que está sobre o coração daquele homem é totalmente maligno. Ele se revolta contra um povo escolhido do Senhor. E quando ele parte, amados, naquela noite, o rei Assuero, ele vai se deitar, ele vai se descansar. E a Bíblia diz que de repente, de uma hora para outra, olha como que é o propósito do Senhor. Está chegando onde que Deus quer mais te dizer da sua vida, do seu coração, como o Senhor faz. E naquela noite o rei Assuero, ele sente no coração de pegar um livro de memorial. Naquele tempo o rei tinha um livro com os memoriais de acontecimentos. Eles iam ali e escrevia, gravava os maiores acontecimentos. E do nada sente no coração. E o rei ali no seu aposento, no teu quarto, ele pega o livro, e quando ele vai passando as folhas, está um memorial escrito assim: que naquele dia, naquela data, que num daqueles dias alguém preparava para tirar a vida dele. E tudo que foi preparado para tirar a vida de Assuero, daquele rei, lá embaixo está escrito: mas porém Mardoqueu, que vive na porta do palácio, ouviu e mandou recado para o rei, para ele se livrar da morte. Naquele momento o rei se levanta e percebe que houve aquele acontecimento, se lembra. O rei lembra agora de que ele foi livre da morte. E porém o rei se levanta, corre até os servos que ficavam ali na porta do teu quarto, na porta do teu aposento, e diz: ei, naquele dia que eu fui livre da morte, que foi condenado aqueles dois que tentaram tirar a minha vida, porém um homem chamado Mardoqueu me livrou. Foi alguma honra entregado a ele? Aleluia. Eu disse para ti que no momento certo o rei vai lembrar. Eu disse para ti que no momento certo o rei vai lembrar da tua fidelidade. E porém o rei diz: ele foi honrado. Algum dos céus vai dizer: não foi, rei.
Aquele homem vive na porta do palácio humilhado. Daí de lá para cá está vindo Ramã para dizer para o rei: olha, o Mardoqueu será enforcado. E porém o rei fica sem saber o que fazer para honrar uma pessoa que livrou a minha vida. O que fazer? E o rei começa a pensar, andar de um lado para o outro, o que fazer? E porém ele quer sabedoria. Ele sabe que ele honrou um dos homens que se dizem grandes. E quando ele olha no palácio, ele vê Ramã e ele manda chamar Amã. E quando ele chama Amã, ele quer tirar uma ideia com Amã, o que fazer para alguém que ele quer honrar. Amã é daqueles que é bem ligado ao rei. Tudo que se fala honrar, ele pensava que era ele. Tudo que se fala de algo que vai levantar o ego, ele se sentia que era para ele. E porém agora o rei Assuero começa ali, todo alegre, contente, com aquele peso no coração de que ele quer honrar alguém que honrou a vida dele. E o rei Assuero então chama Amã. Amã, você já estava no pátio aí mesmo? Chega aqui. Porém, deixa eu te falar algo. E é onde a gente começou a ler. E o rei Assuero olha para Amã. Amã está custando esperar para falar para o rei que vai mandar enforcar Mardoqueu. E o rei está custando esperar, oh aleluia, para falar para Amã que ele vai honrar Mardoqueu. Amã está custando esperar para falar para o rei que vai mandar enforcar Mardoqueu, aquele que é fiel ao Senhor. Mas o rei também está custando esperar para dizer para ele: eu estou pronto de honrar aquele homem como eu nunca honrei nesse palácio. E porém Amã não consegue falar primeiro, mas o rei começa: Amã, me diz aqui, o que que eu faço, o que que eu posso fazer para alguém que eu quero honrar, para alguém que eu quero colocar em posição de destaque. Amã já se sente que é para ele. Amã se posiciona e disse: ah, rei, quem o senhor agradaria mais do que de mim? Rei, pega alguém, separa os cavalos que só o Senhor anda. Ele é bom, oh, aleluia. E Amã começa a pensar que é para ele, e começa a dar dica, começa a dizer para o rei, dá ideias para o rei. E começa: rei, a prepara os cavalos, aqueles que só o Senhor desfila por aí. Pega as vestimentas, rei, do Senhor, as vestimentas de destaque, coloca sobre ele, porque ele está falando que ele está achando que é para ele. Rei, pega uma coroa, oh aleluia, porque alguém que só quer honrar é muito importante. Pega uma coroa e também coloca sobre ele. Mas não é bem ele sozinho. Coloca alguém para puxar a cavalaria e vai gritando na frente: esse é aquele que o rei resolveu honrar. Coloca alguém para gritar na frente: redebrando, oh, aleluia. Esse é aquele que o rei olhou para ele e desejou honrar. E porém o rei vai ouvindo, o rei vai se agradando, e Amã vai pensando que é para ele e vai dando dicas: coloca a melhor vestimenta, coloca a coroa, separa a cavalaria melhor que só o rei anda, aleluia. Prepara, separa para honrar ele, deixa tudo preparado, faça todo mundo saber que ele está sendo honrado para o rei. E o rei Assuero está alegre, está gostando da ideia, e olha para a face de Amã e diz: olha, então Amã, eu gostei da ideia, apressa-te e chama Mardoqueu e faça tudo para aquele homem agora. Chama Mardoqueu, Amã, e conta para ele, coloca as melhores vestimentas, coloca a coroa, prepara a cavalaria. Ei, Amã, não será qualquer um, mas você, Amã, vai puxar a cavalaria e vai dizer: esse é aquele que o rei resolveu honrar, esse é aquele que o rei colocou as mãos. Aleluia. Vamos para a pessoa de Mardoqueu. Alguém que ainda está na porta, alguém que ainda está pensando: cadê a honra do rei, cadê a honra do Senhor? Alguém que está lá com um pano de saco, a Bíblia diz, porque naquele tempo, se era no momento de se humilhar ao Senhor, eles vestiam uma roupa com um pano de saco e eles se humilhavam. Sabe o que está acontecendo? Mardoqueu está lá na porta do palácio, preocupado em jejum e oração, dizendo: Senhor, dá sabedoria para Esther falar com o rei. Senhor, livra nós
livra o meu povo, Senhor, faça o melhor, dá livramento. Alguém que tinha um cargo de orar pela casa, alguém que tinha um cargo de orar pela família, sabe, Mardoqueu, hoje você está nessa posição. Tem uma família na tua casa sua que precisa da tua oração, que você tem clamado, que você tem orado, não conhece o Senhor ainda, mas você tem chorado na presença do rei, dizendo: Pai, faça eles conhecer o Senhor. Lá está Mardoqueu, mas de repente chega um recado para Mardoqueu. Diz: Mardoqueu, se levanta, porque Amã quer falar contigo. Se fala que é o inimigo que quer falar contigo, a gente já sente medo. Mardoqueu sabe que Amã tenta tudo contra a vida dele. Mas porém agora o recado é: Mardoqueu, se levanta, porque Amã quer falar contigo e manda te chamar. Oh, aleluia, Jesus. Nos momentos, amados, mais improváveis da nossa vida, é o momento que Deus está agindo. Entenda isso, pega isso que Deus manda te falar. É nos momentos que muitas das vezes a gente pensa: está piorando, vai piorar. Mas é o momento que o Pai está cuidando. A gente está fora do palácio, gritando e clamando, mas o Rei está lá dentro, projetando as melhores coisas para a minha vida. A gente está fora clamando. O que é isso, pastor? A gente não está vendo o mundo espiritual, mas está clamando, está buscando pelos nossos, e o Rei está preparando o melhor. Amã manda chamar agora Mardoqueu e coloca diante do rei. E sabe o que acontece? O rei diz: Mardoqueu, eu a lembro daquele dia. Levanta a tua mão direita para o céu, pois o Senhor me faz profetizar. Fecha os teus olhos. Andai, levante, levanta a tua mão direita para o céu. Isso. Fecha os teus olhos. Oh, aleluias. Porém agora o rei manda chamar Mardoqueu. E porém o rei fala: Mardoqueu, eu a lembrei daquele dia. Eu a lembrei daquele dia da tua fidelidade. E Deus manda dizer para alguém nesse encerramento de campanha: o Senhor não esqueceu os teus passos na presença dEle. O Senhor não esqueceu os dias que foi plantado, que foi semeado. O Senhor não esqueceu o dia que pareceu que ninguém estava vendo, mas você não negou o Senhor, você adorou, você estava presente. Ei, o rei está lembrando de ti. Recebe na tua vida, recebe, recebe, porque o rei está dizendo: ele a lembra dos seus passos, ele a lembra o dia da fidelidade, ele a lembra da semente que foi plantada. Assim diz o Senhor: permaneça, permaneça, porque desce honra do céu para minha igreja. Aleluia. Só que a igreja glorifica o Senhor bem forte para a glória dele. Aleluia. Foi santo, Deus. Aleluia. Manda chamar Mardoqueu. Amã sente no coração agora: peraí, mas eu estava prestes a tirar a vida daquele homem, mas o Senhor mandou honrar. O inimigo estava dizendo, estava bem perto já de parar com os sonhos, com os projetos, mas aquele momento era o momento do rei honrar. Aleluias. Tem momentos que a gente vai pensar: chegou ao fim, não dá mais. Mas é naquele momento que o rei já tinha preparado tudo. É naquele momento que o rei já sabe de tudo. Tem dias que o sentimento é de que está só, mas o Pai está lá. O rei está vendo, o rei sabe de cada passo seu. O rei tem visto a oração. Na oração na madrugada o rei está lá. Na busca o rei está lá. Aleluias.
Na súplica, o rei estava lá vendo tudo. Eu estou dizendo de um rei que está acima de tudo, que é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, amados. Entenda uma coisa: vale a pena a tua fidelidade com o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: você pode ter chegado aqui, aleluia. Deus vai mais além, porque Deus manda dizer: você chegou aqui achando que o Senhor esqueceu. Você chegou aqui achando que o Senhor não viu. Mas o Senhor não está deixando ninguém lembrar, porque a honra não vai vir do homem. O Senhor muitas das vezes até permite esse sentimento de que parece que o Senhor não viu, de que parece que o Senhor não tem visto nada, de que parece que está tudo difícil, porque a honra não virá de homens. O momento da bênção e do milagre, ele pertence a Deus, aleluias. O inimigo está projetando para apagar, para destruir, para matar, mas Deus está projetando o melhor dia, amados, o dia, aleluias, a hora certa de fazer, de entregar aquele momento. Sabe como o salmista diz? Sabe aquele momento que o próprio salmista diz: olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ele estava dizendo: quando o Senhor colocou as mãos para abençoar, a gente ficou como se estivesse sonhando. Sabe aquele momento que você já passou, que você falou para alguém que estava do teu lado, diz assim: ó, me belisca porque parece que eu estou sonhando. Tá tão bom. Ah, chegou aquela notícia e você falou assim: me belisca porque parece que eu estou sonhando. O salmista diz que no momento que Deus honra, esse é o momento que a gente também vai dizer. Aquele sentimento que a gente vai olhar e ver as coisas se encaixando no devido lugar, e vamos começar a perceber: Senhor, como que o Senhor é perfeito, como que o Senhor é santo. Eu pensei de um jeito, mas o Senhor estava fazendo de outro, aleluias. Eu pensei que o Senhor tinha esquecido, mas no momento certo o Senhor agiu para entregar milagre, aleluia. Mas do que eu estou olhando agora, e está entendendo: peraí, o que era para ser morte é honra. Mas do que eu estou olhando agora, e está pensando: o que era para ser o final é só o começo. Por que muitas das vezes você está querendo colocar ponto final onde o Senhor só está começando? Por que muitas das vezes você quer parar onde o Senhor está dando o começo de uma nova história, onde o Senhor só está começando? E eu tenho algo para te dizer: o mover de Deus é diferente do que o nosso. Porque tem muitas das vezes a gente vai pensar: está tudo acabando, é ali que Deus começa. Porque quando a gente pensou que a gente podia, Deus não invade coração assim. Quando a gente pensou que a gente podia fazer, que nós poderíamos dar um jeitinho e assim acontecer, o Pai só fica olhando até deixar as forças se esgotar. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque o Senhor não invade. Enquanto a gente está colocando algo, a nossa força, e dizendo assim será, o Pai está dizendo: eu vou esperar um quebrantamento, eu vou esperar a brecha para mim entrar, e no momento que chegar, eu vou entrar, porque ali verá que não havia mais força do homem, mas eu agi com a provisão. Sabe o que é isso? Mas do que eu poderia ter pensado em tentar dar um jeitinho, em tentar de uma forma, mas agora pior, a situação que poderia piorar, sim, começou a piorar. A ameaça vem todo para o povo de Deus, a ameaça vem para ele, ele sabe agora que foi preparada uma forca para eles, e que a morte dele até seria diferente dos outros. Mas ele está orando, ele está jejuando, e ele deve estar pensando: está tudo acabando, mas o Senhor vem com a honra e diz para ele: só está começando, Mardoqueu, só está começando. Porque enquanto o povo de Deus pensa que está acabando, Deus está começando o início de uma nova história, aleluia. Enquanto pensa que a família está destruindo, pastor, estou buscando transformação, reconciliação, estou buscando uma mudança, parece que está destruindo, entrega na mão do Senhor, porque o que parece que está acabando nessa noite, Deus está dizendo que Ele tem uma nova história para escrever para a tua vida. Há uma nova história que somente o Rei que conhece, sabe das tuas dores, sabe o que você passa, só Ele tem honra para dar. Só quem crê glorifica bem forte a Ele.
Aleluia! Sabe o que acontece agora para encerrar, amados? Amã pensava em tirar a vida de Mardoqueu, mas porém o rei Assuero diz: Amã, faça tudo isso para Mardoqueu. Pega a coroa, coloca nele. Pega as vestes de alguém que é digno da honra, do que lutou, do que jejuou e orou, e coloca sobre ele. Manda preparar a cavalaria e coloca Mardoqueu lá em cima. Amã, e você mesmo puxa a carruagem sobre a cidade. E em certo momento você vai gritando: este é o homem que o rei resolveu honrar. Este é o homem que o Senhor olhou para ele. Você precisa entender que o que vai mudar na vida de um cristão se chama fidelidade ao Rei dos Reis. O que vai mudar na vida de um cristão se chama fidelidade, não à placa da igreja, não ao homem, mas ao Senhor, que é Deus Todo-Poderoso. A vida, tudo que Mardoqueu semeou, agora alguém está puxando ele. Alguém que queria tirar a vida está gritando e dizendo: ei, esse aqui é que o rei honrou. Este homem é que o rei colocou as mãos. Aleluia. A mãe está gritando. Alguém que queria tirar a vida de Mardoqueu agora está fazendo propaganda para ele. Amado, você precisa entender que quem justifica a tua vida é o Senhor. Eu aprendi uma coisa: que cristão não se justifica. Não precisa de desespero. Não precisa, mas falou isso, mas aquilo, mas está tentando isso, pastor. Deixa tentar, amados. O cristão, o homem só se justifica quando ele não tem ninguém por ele. E quando eu digo alguém, não é o familiar, o ente querido, não. Estou dizendo de um ser espiritual que está acima de tudo e de todos. Alguém que tomou a direção, que um dia você levantou a tua mão e você lembra aquele dia que você falou: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Naquele dia que você levantou a mão e disse para o Senhor: Pai, eu estava afastado, mas eu estou reconciliando contigo. Naquele dia alguém tomava a frente, ne canta lá, oh, aleluia. Naquele dia alguém estava à frente para abrir o mar quando fechar. Naquele dia alguém tomou a direção, e se o mar não se abrir, vai te dar autoridade para passar por cima. Sabe por quê? Porque o propósito vai te fazer chegar do outro lado. Vai te fazer chegar do outro lado. Aquele que te honra não dorme. A Bíblia diz que aquele que nos guarda não tosqueneja, não cochila. Ele está vendo, não precisa se justificar. Não se desespere. Você pode estar na porta do palácio hoje, mas o Senhor está dizendo: fique em paz. Você tem alguém que te justifica. A cidade inteirinha está sabendo que aquele que era humilhado está sendo exaltado, que aquele que foi fiel ao Senhor agora está sendo honrado. Sabe, as pessoas estão olhando, os judeus olhando em cima daquela carruagem que chama atenção por onde passa, e lá está Mardoqueu. E aquele povo está olhando e sabendo: ei, ele orou pela minha vida, ele buscou por nós para a gente não ser morto. Os judeus olhavam. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o Senhor me manda dizer. Você muitas das vezes é afrontado pela tua fé, mas espera, confia. Vai chegar um tempo que dentro da sua casa, que era ela lá na igreja orando, buscando, era ela que dobrava o joelho dentro dessa casa, e a gente via Deus fazer, não sabia como, mas o mover acontecia e Deus dava livramento. Vão olhar, assim como os judeus estão olhando e falando: olha lá Mardoqueu, ó, ele orou pela gente, ele jejuou, ele buscou, ele está sendo honrado. A gente está vivo hoje porque ele buscou. Tem casas que só está de pé porque você até teve vontade de parar, mas você não parou. E o Senhor Deus tem dado livramento. O Senhor Deus tem guardado. O Senhor Deus tem dito para o espírito da morte: para, porque tem alguém orando por ele. O Senhor muitas das vezes falou para o espírito da morte: não toca, porque tem alguém com a infidelidade, na fidelidade comigo. Quando eu digo isso, não é heresia, não. A própria palavra diz que o Senhor chega até Pedro e diz: Pedro, você não sabe não, mas o inimigo pediu para peneirar a tua vida, mas você andou fiel e eu não permiti.
Quando eu digo para ti, eu lembro de Daniel jejuar durante 21 dias e não viu nada. Durante aqueles 21 dias aparentemente nada aconteceu. Mas quando o anjo desceu e disse assim: Daniel, não é que nada aconteceu. Desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração, eu já estava te honrando. Houve uma batalha, você não viu, mas o Senhor me mandou como um anjo mais forte para dar livramento e te abençoar hoje. Sabe o que é isso? Coisa que você não está vendo, mas a tua casa está sendo guardada, protegida, tendo livramento, sendo honrados, porque a tua vida está na presença do Rei. Sabe o que Deus está dizendo? Permaneça, continua, porque daqui a pouco reconhecerão o Deus que está sobre a tua vida. Daqui a pouco reconhecerão que Deus é Deus na tua vida e que vale a pena buscar. Daqui a pouco preparo, porque isso é profético que eu vou dizer, e eu tenho certeza do que Deus me manda dizer. Daqui a pouco vai dizer: ei, fulano, que dia que é os cultos lá? Você já ouviu isso de alguém? Você já ouviu? Fulano, que dia que é os cultos lá mesmo? Não querendo muito se entregar. É porque eu vou lá fazer uma visita. E depois daquela visita, amados, você vai ter que aturar, porque vai vir para a igreja mais do que você vem. Aquele que é o coração duro mesmo, quando Deus a quebranta, prega mais que qualquer pregador. Prega o evangelho para onde passa. Quando se converte, amados, acabou. Aleluias. É por isso que às vezes você olha e fala: peraí, por que Deus causa tanto propósito na vida desse que não aceita nem o nome dele? É aqueles lá, amados, que quando se volta para o Senhor, não tem quem desvia. É o que um dia não aceitou, agora quando vê a presença de Deus fazer, e você vai ver sobre a tua casa, você crê? Se coloca de pé em nome de Jesus. Fique em paz, porque se tem algo que vale a pena na vida de um cristão, é permanecer fiel ao Senhor. Se tem algo que valeu a pena na vida de Mardoqueu, foi ser fiel ao Senhor, foi estar na presença dEle. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, aleluia. Pai, nós cremos, Senhor, o quanto o Senhor é fiel. Aqueles que plantam, aqueles que buscam, aqueles que semeiam. E nessa noite, Pai, o Senhor nos trouxe uma palavra, que ainda que possa ter passado o tempo, aleluia, o Senhor é o Deus fiel, que no momento certo lembra, que no momento certo fala, aleluias, que no momento certo traz a honra, e que nós só precisamos manter na posição de fiéis ao Senhor, aleluia. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, deixa Deus falar contigo, deixa o Senhor falar ao teu coração. Abra o teu coração nessa noite. Vai entregando para Ele essa campanha, amados. Vai entregando para Ele 7 dias de oração e jejum, crendo que o Senhor é Deus, em busca da salvação da tua casa, crendo que o Senhor é Deus, para salvar, para transformar. Coloca a tua fidelidade em dias com o Senhor hoje. Levanta, oh aleluia. Levanta, senhores, que está se sentindo caído, porque tu és fiel com a tua igreja. Ele é fiel contigo, aleluia. Deixa o Senhor falar o teu coração nessa noite. De agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito. Quer ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome, entra na presença do Senhor, entra na dimensão do Espírito Santo do Senhor nessa noite. Na porta do palácio era por ser um juiz. Deixa o Senhor falar contigo através desse louvor. Mas diante do homem não se Ele é fiel com a igreja, aleluia. Levanta a tua mão para adorar o Senhor, igreja. Aquele que lembrou de ti nessa noite. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu. E ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Mas a mão logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para um homem? Deixa o Senhor falar contigo. O rei veio adorar.
persegue. Toma posse da virada de Deus na tua vida. Toma posse da tua vida. É Ele que justifica você. É Ele que te justifica, igreja. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada. Fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. O Senhor sabe daquele que anda na fidelidade. O Senhor conhece aquele que tem dado os passos da presença dele. Aleluia. Sua coroa. Quando alguém sair com ele pela aleluia. Isso um homem cujo rei. Assim o Senhor fará, igreja. E a mãe No momento certo Deus fará. Aleluia. Esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história. Então adore o leão de Judá. O Amã que lhe persegue, propaganda de graça pra você parar. Seu inimigo fará essa empreitada. Ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada. Fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Bendito o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Ele é santo, Ele é poderoso, amados. Quando você se posiciona na fidelidade com Deus, você se torna alguém que o Senhor se agrada. Você se posiciona agora como um cristão que o Senhor se agrada, pois Ele sabe dos teus passos, pois Ele conhece e sabe de todos os dias de oração, de busca, de jejum, aleluia. Ele sabe de cada dia, de cada campanha que se passou, os dias que não deu vontade nem de vir, porque tudo apertou, porque tudo ficou mais difícil. Porque quando o Senhor chegou o tempo mais perto dele honrar, o inimigo se desesperou, tentou falar para desistir, tentou falar para você quebrar a campanha, parar, tentou colocar sobre o coração que o Senhor não estava vendo. Muitos de nós se sentiu na porta do palácio, rejeitado, jogado, e se sentiu como Mardoqueu. Mas o rei sabe, o rei conhece, o Senhor sabe de todas as coisas, aleluia. O Senhor prepara o dia certo, o Senhor escolhe o dia exato. O dia que eu não sei, o dia que eu não menos imagino, mas o dia pertence a Ele, a hora, o momento certo. E quando chega o momento certo, amados, não há inferno que possa parar o que Deus tem para aquele que o ama, aleluia. Ninguém pode parar aquilo que Deus tem para fazer, aquilo que Deus tem para honrar. Ele sabe de cada passo, Ele sabe da luta, mas Ele mais olha para a tua fidelidade na presença dEle. Ele mais olha o momento que o inimigo fala desiste, mas você diz não, o Senhor é Deus, vai fazer no momento certo, na hora certa, eu verei a honra do Senhor, aleluia. Alabandarás. Oh Senhor, Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor.
Levanta a tua mão direita para o céu para encerrar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E eis aqui o teu povo, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Senhor, que orou, que lutou, que buscou, que te adorou. Eis aqui, meu Pai, esse teu filho, a tua filha que o Senhor trouxe para dizer nessa noite que o Senhor é o Deus que não esquece, que o Senhor é o Deus que conhece, sabe, aleluia. Que o Senhor é o Deus que disse nessa noite que já está tudo preparado, oh, aleluia. Já está o dia separado, a hora certa, aleluia. Para a honra, o dia para o milagre acontecer, o dia para você ver, igreja, que o Senhor é fiel e que Ele nunca perdeu uma batalha, e que o Senhor é Deus sobre a tua vida. Fecha as suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse para a glória de Deus, e glorifica bem forte o santo nome do Senhor, bem forte para a glória dEle, aleluia. Recebe, Deus, essa campanha. Recebe, Senhor. Recebe, Deus, todo louvor, toda adoração. Pois se creres, será salvo tu, será salva a tua casa. Oh, aleluia. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Diga glória a Deus, amados. Quem está voltando para casa abençoados, glória a Deus. A gente entregou uma campanha para aquele que, quando fez promessa em Gênesis, ele cumpriu, e quando fez promessa lá no meio, Salmos em diante, ele cumpriu, e que fez promessas em Apocalipse, está cumprindo e ainda vai cumprir. O que eu quero dizer é que o Senhor sempre foi fiel na tua vida. Prepare e você verá que o Senhor é fiel sobre a tua casa, em nome de Jesus, amém? Pega tudo nas suas mãos, levanta para o céu. Vamos agradecer o Senhor, para a gente ir para casa abençoada, em nome do Senhor Jesus. Eu vou dar um recado bem rapidinho, mas domingo em diante a gente vai estar falando melhor. Amados, dia 7 de março, vai dar na terça-feira, né? Numa terça-feira, a pastora, juntamente com as mulheres de Deus, vai estar fazendo o chá das mulheres, amém? Amados, vai ser bênção sem medidas, em nome de Jesus. A gente vai estar falando mais do domingo em diante, cada culto, mas dia 7 de março, do mês que vem agora, vai dar numa terça-feira, a pastora, juntamente com as mulheres de Deus, vai fazer um chá das mulheres. Já teve um aqui, né? Já teve um. Quem veio, eu lembro de como foi bênção, em nome de Jesus. Deus já está preparando uma palavra abençoada para essas mulheres de Deus. Deus já está preparando uma palavra abençoada para a sua vida, amém? Já prepare, porque dia 7 do mês que vem vai ter o chá das mulheres aqui, e Deus vai derramar a presença dele, em nome de Jesus, amém? Vamos para casa abençoados. Se você trouxe teu dízimo, a tua oferta, ajuda para casa. Se eu pego nas suas mãos: pastor, eu não trouxe nada nessa noite, não tem problema, levanta tudo para o céu que você trouxe, levanta a sua mão para o céu. Vamos agradecer o Senhor, vamos para casa abençoados. Pai, eu louvo o Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor Deus fez nessa noite. Que o Senhor Deus leve o teu povo para casa em paz e segurança. Antes mesmo, receba os donativos, esse dízimo, essa oferta, essa ajuda, esse voto. E da mesma forma, essa pessoa, meu Pai, que nessa noite, porventura busca uma porta aberta, não tem condição, que em nome de Jesus, Pai, venha abrir as janelas do céu, venha abrir as portas e prosperar grandemente, em nome de Jesus. Que o teu poder, a tua unção, meu Pai, guarda eles, proteja eles, prepara eles para estar aqui nesse domingo, Senhor, do encontro com Deus, para que juntos nós possamos, Senhor, te adorar e te exaltar acima de tudo. Leve eles em paz, guardados e abençoados, em nome de Jesus. Se você pode, abra uma das tuas mãos em nome de Jesus, receba a bênção final da parte do Senhor, que é a comunhão